Oi, gente. Então eu decidi fazer um videozinho para explicar mais ou menos as coisas que eu sei sobre o Notion. Tem muitas funções, tem muita coisa, assim, conforme a gente vai usando, vocês vão ver que esse programa ele é muito legal, assim. Tem muitas coisas para fazer, tem várias coisas que eu não sei, mas eu acho que se todo mundo começar a utilizar, vai facilitar bastante, assim, a vida. Então, basicamente, o Notion, né, ele é como se fosse essa biblioteca gigante, assim, que tu consegue ir colocando várias coisas e todo mundo, tu compartilha, né, com o e-mail das pessoas, né, essas páginas e todo mundo consegue utilizar, editar e ser realmente um local de trabalho, assim. Então, vocês podem criar uma conta, né, com seus e-mails. Recomendo utilizar o e-mail do Clínicas, porque daí tu consegue ter um espaço maior. Com o Gmail o espaço é mais limitado. Tá, então, provavelmente, né, quando vocês fizerem depois o e-mail de vocês e me enviarem, eu vou compartilhar esse espaço aqui que eu criei pra gente trabalhar. Depois, obviamente, esse aqui vai ser mudado conforme a gente vai adicionando, tirando coisas. Eu coloquei mais ou menos assim o que eu achei que seria utilizado pela liga, né? E também quis tentar fazer da forma mais objetiva e simples possível, né? Para ser mais prático. Enfim, então vocês devem estar olhando aqui nessa tela à esquerda, né? Tem acesso rápido a algumas coisas. Vai ter aqui um e-mail, né? Provavelmente, se vocês estiverem nessa página, eu acho que tá o meu, porque entre aspas, esse documento tá pela minha conta. Mas enfim, vai ter aqui as páginas principais de vocês, que são praticamente como pastas, mas vocês conseguem utilizar isso aqui como pasta, arquivo, enfim, eu já vou explicar melhor. Mas aqui estão as pastas principais de acesso rápido. Aqui está um tutorial, né, se vocês depois quiserem dar uma lida melhor. E aqui vai estar a liga de endócrino, né? Daí nessa seta aqui à esquerda, vocês conseguem acessar as páginas que eu coloquei aqui de maneira mais rápida. Se ninguém quiser ficar procurando aqui, conforme a gente vai adicionando coisas, às vezes pode ficar mais confuso. E aqui eu criei algumas coisas, né? Por exemplo, eu botei o que a gente tinha comentado. Então, Instagram, clube de leitura e e-book. O Notion, então, ele vai trabalhar a partir de algumas funções, né? Antes de falar um pouquinho sobre as funções dele, quero falar outra coisa. A gente consegue share, né? Em share, compartilhar, né? Pelo link, adicionar as pessoas para que vocês vão conseguir ou só visualizar a tela e não editar, ou então visualizar e editar. E eu acho isso bem legal, assim, que além disso a gente consegue ou compartilhar, por exemplo, essa página aqui inicial, que eu acho que seria interessante que todos os diretores conseguissem acessar e editar, assim como a gente também consegue compartilhar uma página específica. Então, um exemplo. Aqui eu já vou explicar melhor as coisas, mas só para deixar claro esse share. Aqui tem o Instagram, né, que eu fiz essa página no Instagram, onde vai ser feito, tem essa tabela que eu também já vou mostrar. E aqui tem o documento em que será escrito o assunto do post de sexta-feira, que é de transgênero. A pessoa vai vir aqui, abrir, aqui tem outras funções que eu também já vou explicar, mas aqui é onde o espaço onde a pessoa vai trabalhar, vai escrever o texto dela, né? Dentro dessa página. E eu acho interessante que a gente pode compartilhar somente essa página. Então, o que acontece? As pessoas que são só ligantes, elas teriam, no caso, acesso somente a essa página. A página em que elas vão trabalhar no texto para escrever o post. Enquanto que os diretores ligantes teriam acesso a também essa página para poder editar, para poder fazer comentários, tem várias funções, mas as pessoas que são ligantes não teriam acesso total, né, aqui a essa página, que é importante porque algumas coisas só dizem respeito mais aos diretores, então tu consegue ter esse controle.
Tu consegue favoritar, né, as páginas principais, e aqui eu acho interessante também que tu consegue mudar, né, o estilo, tu consegue deixar a imagem completa aqui, né, porque no geral ele abre dessa forma, daí eu geralmente coloco para a imagem completa e tiro aqui esse close sidebar, tu consegue deixar só aqui o assunto da página e não essa parte de essa barra aqui na lateral, que às vezes é chatinha e incomoda. Tu consegue também, eu acho que é bem legal falar essa função que é o lock page, né? Quando tu quer simplesmente que tu quer só observar, tu não quer ficar editando, tu consegue então dar lock, né? Fechar a página e aí não tem perigo de tu acabar editando algo que não deveria ser editado, e aí tem, né, que dar Ctrl Z, voltar as coisas, enfim, tem essa opção também. O Notion também tem um aplicativo no celular, desfazer, né, e deletar, importar, também tu consegue exportar como PDF, HTML, as páginas aqui do Notion, é bem interessante. Tá. Então, vou voltar para cá. As funções principais do Notion, tá? Quando tu abrir qualquer página aqui, vai aparecer esse maisinho e esses pontinhos aqui. Daí tu pode digitar um comando direto com a barrinha aqui na lateral, e daí vai aparecer esse Basic Blocks, que são as funções do Notion. Ou então tu pode vir nesse maisinho aqui e escolher a função, tá? Tu pode fazer dessas duas formas. Aí tem 1001 funções, assim, eu ainda tô descobrindo todas essas funções, todo dia diferente, todo dia, assim, tu descobre um negócio diferente, é muito legal. Mas eu vou explicar as coisas básicas, né? O texto, que é realmente tu escrever um texto. Tu pode fazer, então, a função de página, que pra mim, assim, é a função mais legal do Notion, que é justamente criar uma página, e dentro dessa página funciona pra mim, assim, que eu consigo pensar, assim, associar de maneira mais clara, como se fosse uma pasta, né? Eu crio uma nova página, e aí essa página tu pode usar ou só como uma pasta, literalmente, para guardar documentos, por exemplo, se tu quiser, né? Documento, sei lá, lista de presença. E daí aqui ter vários documentos de lista de presença. Ou tu pode fazer com que essa página seja o próprio documento, né? Um texto que tu quer escrever, texto, sei lá, diabetes, né? Texto diabetes. Daí tu quer escrever aqui um texto sobre diabetes, né? Enfim, tu pode fazer essas duas coisas, assim. E tu pode ir adicionando página dentro de página dentro de página de maneira infinita. E isso é muito louco porque tu consegue organizar muito bem as coisas, né? Tu pode... tu não quer colocar um texto dentro dessa página aqui. Esse aqui é um texto sobre diabetes, mas tu quer... dentro desse texto de diabetes, acrescentar mais uma página em que tu vai, por exemplo, fazer, sei lá, especificar ou fazer tipo manejo. Tu quer um negócio específico de manejo. Então, tu consegue ter o teu texto de diabetes e dentro do texto de diabetes tu tem uma página específica para o manejo. Ou então, né, tu pode fazer várias coisas. Então, é um negócio bem legal, assim, conforme tu vai usando, tu vai vendo que isso aumenta muito as possibilidades de editar as coisas. Depois tu tem To-Do List, que é literalmente esses quadradinhos, assim, se tu quiser fazer uma lista de funções gerais. O pessoal gosta de fazer essas listas, assim, lista de compra. A galera usa bastante, assim, daí tu pode fazer. E o legal dela é que ela realmente é um quadradinho, né? Que aí quando tu fizer, sei lá, comprar arroz, quando tu fizer, não tem muita relação com a liga, mas enfim, quando tu fizer, tu consegue marcar.
pode fazer assim também. Tem essa outra função que eu acho bem legal. Tu pode utilizar, mostrar algumas, tá? O cabeçalho, né, que seria heading, tem o primeiro, o segundo, o terceiro, que daí vai ter tamanhos diferentes. Bullet list, né, que são esses pontinhos, assim, também é bem legal para ser usados quando tu quer fazer esses tópicos. Esse toggle list aqui, que pra mim também é sensacional, eu adoro usar esse aqui. Esse aqui é muito legal, principalmente quando tu tá escrevendo um texto. Por exemplo, tu não quer colocar no teu texto as referências gigantes. Tu tá escrevendo um texto, mas tu não quer que as referências fiquem ali aparecendo, mas tu tem que colocar as referências em algum lugar. Aí tu coloca aqui dentro. Aí tu pode fazer assim, ó, referências. Aí tu vai colocar aqui, vai ficar tipo 1001 referências aqui que tu não quer que apareça no teu texto. Aí tu pode vir aqui e tira isso aqui. E aí vai aparecer só esse negocinho aqui com as referências. E daí se alguém quiser olhar, vai vir aqui, tá aqui a lista de referências. Tu pode fazer isso também. E aqui dentro tu pode colocar o texto, tu pode colocar uma imagem. Desculpa. Pode colocar o texto, mas não foi. Deixa eu voltar aqui. Pronto. Tu pode colocar o texto, tu pode colocar uma imagem que tu talvez queira utilizar uma outra área no teu texto, mas também tu não quer que fique aparecendo porque é confuso. Enfim, tu pode esconder o que tu quiser aqui dentro, pode ir colocando. Então é uma outra função bem legal, assim, e que eu uso bastante. Pagar aqui. Sim. Tá. O que mais que tem de função, né? Aqui, listas, tu pode fazer, 1, 2, 3, 4, 5. Quote, né, que seria citação, né, quando tu quer, enfim, colocar a citação de algum autor importante, alguma coisa importante, tu pode colocar aí como citação, que fica bem em destaque. Divisor também é bem legal, né, porque, por exemplo, aqui nessa página, eu coloquei as pastas gerais e eu quis colocar o cronograma. E daí eu divido aqui com essa barrinha aqui, né? Se quer deixar o negócio mais organizado, enfim, tu pode utilizar isso também. Aqui, link to a page também é bem legal, porque se eu quero, dentro do próprio Notion, eu consigo colar um link de uma página já existente. Então, por exemplo, eu tenho nessa pasta, né, do Instagram, eu tenho alguns textos, algumas coisas escritas. Aí eu quero pegar esse link aqui, daí eu pego aqui o link, copio e venho aqui e coloco aqui, porque eu quero ter acesso mention to page. Quero ter acesso rápido a ele aqui, então quando eu clicar ele vai diretamente para aquela página, sem eu ter que entrar aqui Instagram, daí vir aqui, abrir, eu não preciso fazer tudo isso, né? Posso ir direto para aquela página. Então é quase como se fosse um acesso rápido, né? Posso colocar isso também. Aí tem outras coisas aqui, né? O callout aqui, que é pra quando tu quer que algo se destaque, tu pode botar isso aqui, daí fica bem destacado. Tu pode clicar aqui e mudar o ícone, que pode ser tanto algum emoji, pode ser o upload de uma imagem ou o link de uma imagem. Eu uso bastante, é bem prático e fica bem legal, funciona bem assim. Inclusive foi o que eu utilizei aqui, né? Que ajuda, é um facilitador, né? Na hora que tu vai visualizar, tem aqui o ícone no Instagram e daí tu consegue acessar mais rapidamente. E aí tem outras coisas, né? Se vocês quiserem, tu pode conseguir mencionar uma pessoa. Isso aqui é muito legal. A pessoa recebe uma notificação, né, de que algum comentário, alguma coisa que vocês queiram. Então, esse problema com comunicação, eu acho que isso aqui facilita bastante. Eu acho que é a melhor coisa, né? Se eu quero que a Morgana faça, veja tal texto. Aí vem aqui e coloca, né, tipo, observar texto X. Posso, né, marcar a pessoa aqui. Mencionar uma página também, né? Inserir uma data ou algum lembrete em algum texto, emoji.
aqui uma equação matemática. Aqui de database, né, eu consigo adicionar tabelas, spaceboard, gallery, que é com imagem, listas. Consigo adicionar várias coisas aqui. Depois, se vocês quiserem dar uma explorada, assim, foi esse calendário foi a partir disso aqui que eu coloquei, né? Eu vim aqui e vim em Calendar. E aí apareceu... Opa, cliquei no errado. Gallery Calendar. E daí aparece o calendário aqui. Daí tu vai adicionando. Então, é uma coisa que já vem pronta, assim. Daí eu consigo outra coisa que é muito legal, né? Que tu consegue adicionar. Quando tu for fazer um texto, eu acho que facilita bastante, assim. Que é um dos motivos que eu mais gosto do Notion. Que é... tu consegue vir e aqui vai estar... Tu pode ou adicionar através dessa função. Clicar aqui, adicionar, né, imagens... um link de algum site fora, né, do Notion, se tu quiser, tu pode adicionar algum vídeo, áudio, código, documento, mas eu acho que tem, tu pode fazer o upload de algum documento, mas tem a restrição, acho, de 5 megabytes para quem não é versão Pro, né, então tem essa questão aí. Mas dá pra botar bastante coisa, assim, eu acho que dá pra botar algumas coisas, né? Não tudo, mas algumas coisas vai. Enfim, tem esses embeddeds aqui também, que quando tu quiser adicionar, por exemplo, eu uso o Google Drive, às vezes eu quero um PDF que tá no meu Drive, daí eu coloco diretamente daqui, copio o link e coloco aqui, né? Jogo aqui e consigo colocar... E daí quando eu clico vai direto para aquele documento, para aquele PDF. Tem várias coisas, assim, tem coisas que eu nem sei direito também. Ele é muito versátil, quanto mais eu exploro, mais eu acho, assim, que... Nossa, facilita muito a vida isso aqui. Então já tá gigante esse vídeo, né, pra falar o que eu fiz aqui, tá? Essa aqui eu fiz como a nossa página principal pra gente compartilhar essas coisas e explorando e acrescentando o que for necessário aqui, tirar o que não for necessário. Eu coloquei com base no meu achismo, assim, eu não sei exatamente o que a Liga usa, o que não usa, mas enfim, uma forma da gente tentar começar a se organizar dentro do Notion. Então... Depois que eu compartilhar, todos vocês vão ter acesso a isso aqui, essa página, e vão poder editar. Aqui eu coloquei as pastas gerais, né? Então, aqui eu coloquei as pastas gerais, que são coisas utilizadas pela Liga, que é o Instagram, o Clube de Leitura e o e-book. Essas duas ainda não tem nada, porque eu ainda não sei exatamente o que a gente precisa, né? Mas, por exemplo, o Instagram, a gente, como comentou hoje, tem as postagens, né, do Instagram. Então eu fiz essa tabelinha, assim, que eu vi que vocês tinham uma parecida no Excel. Basicamente, o que eu coloquei aqui, né, nessa tabela aqui, né, posts do Instagram. Coloquei o assunto, né, o assunto que vai ser falado, o status da tarefa, que a pessoa consegue vir aqui e trocar, tá em andamento, tá iniciada, finalizada, a pessoa vem aqui e troca. A data de início da tarefa, de publicação e o responsável, né? E aí vocês podem selecionar a pessoa que está responsável por determinada tarefa, né? Pode colocar várias pessoas aqui. E se vocês acharem necessário, aqui a gente tem outras funções que a gente pode trocar, né? Pode colocar texto, se quiser escrever algum texto ali, número... Selecionar, que foi como eu fiz, o status de tarefa, colocar várias tags, datas, pessoas, documentos, checkbox, URL, e-mail, telefone, enfim. Tu pode colocar várias outras funções aqui dentro da tabela. E o legal é o quê? Enfim, tá aqui esse post o assunto do post, né? Mas não tá só o assunto do post. Esse aqui, ele é o documento do post. Então, tu vai vir aqui em Open, vai abrir nessa página, né? Que tu pode ou olhar dessa forma, assim, mais prática. Ou se tu quiser abrir como página, tu pode abrir como página.
Notem que eu falei que o Notion, ele abre assim, meio no meio. Isso aqui me irrita um pouco, não sei vocês. Mas se agoniar, vocês podem vir aqui e daí o tamanho fica mais aqui nessa parte mais à esquerda, não fica tão centralizado. Enfim, aqui dentro então dessa página transgênero é onde está o post a ser escrito, né? Que daí pode ser tanto ou diretamente a pessoa vem aqui, isso aqui a gente pode decidir assim a preferência de cada um, mas enfim, eu acho mais interessante fazer assim para ficar ainda mais organizado. Que dentro dessa página tá o texto que vai ser escrito, aqui o texto específico que a pessoa vai escrever. Aí aqui eu fiz outra página, se você quiser colocar modelos, referências, enfim, o que ela quiser colocar aqui dentro ela pode colocar. Não sei exatamente assim como é feito os posts. Ou então se a pessoa quiser vir aqui, se aqui ser a página direta que ela vai escrever, ela vem aqui e começa a escrever mesmo o tema e fica por aqui mesmo, sabe? É o documento escrito e vai ter isso aqui. E é isso aí. E isso é muito interessante, né? Eu acho. Porque daí, por exemplo, eu não tenho nada a ver com esse texto, mas eu quero saber como é que tá o andamento do texto. Eu consigo vir aqui e olhar. Eu também quero dar uma olhadinha, né? Posso olhar que fica a data do início, que é as mesmas informações que estão na tabela. Data de publicação, o responsável pelo texto, o status da tarefa. E aqui também eu acho legal colocar editado por último, né? A última pessoa que editou para ter esse feedback, assim, das pessoas que estão editando, né? Não sei se é só uma pessoa por texto, são mais pessoas por texto, como é que é. Pode adicionar outras propriedades aqui, tá? Que é justamente... A gente pode colocar da mesma forma ali naquela tabela, tem essas outras funções que se vocês acharem que é interessante colocar, dá pra colocar aqui também. E aqui dá pra adicionar um comentário. Então, por exemplo, se eu quiser falar... Não sei, tô escrevendo esse texto, quero falar assim, Morgana, olhar referências X do texto, sei lá. Aí venho aqui, marco a Morgana, né? E coloco hoje, olhar isso hoje, envio, tá? Então, tá aqui um comentário, né? O que eu quiser colocando, a pessoa depois vem aqui e vai olhar. E aí, se resolvido, resolve, pronto. One resolve comment, né? Enfim, eu acho isso aqui bem interessante, que daí a pessoa vem direto aqui no texto e olha o que está sendo feito. Ou se a pessoa não quiser, ela pode vir aqui na tabela, que é mais prático, e olhar. Que mais? Então, Instagram. Aqui também nessa página do Instagram eu coloquei aqui as temáticas, ideias gerais, né? Talvez queira se planejar um tema, então a gente já pode ir pensando e colocando aqui. Então ele é bem aberto, as pessoas podem editar, fazer da maneira que achar necessário, né? Então é bem interessante assim o Notion. Então, eu criei essas pastas aqui, né? Clube de leitura, e-book, a gente pode ver o que precisa e ir adicionando, né? No começo eu sei que é bastante informação e até tu pegar o jeito, às vezes demora um pouquinho, mas eu posso ir colocando aqui, editando as coisas principais, assim, talvez para ficar da maneira mais clara possível, mas eu acho que apesar de inicialmente parecer muita coisa, complexo, conforme tu vai usando, vocês vão perceber que é bem natural, assim, é bem fluido, tu consegue arrastar, colar, é uma coisa bem prática, assim, pelo menos conforme tu vai usando, tu vai tendo essa impressão. Por último, né, só para falar desse cronograma aqui mensal que eu coloquei, que eu acho que é legal, assim, às vezes tu quer dar uma olhada, assim, geral, tipo, o que tem aqui, né? E aí, olhar, assim, mais num cronograma mesmo, dia 5, dia 12, dia 19. Então, eu coloquei o que aqui, esse post transgêneros, né, que é o post do Instagram. Então, a data que vai ser
publicado, o conteúdo, né, que é um post no Instagram, autor do texto e o status, né, pra ver como é que tá. Aqui, de novo, tu pode adicionar um comentário, tu pode aumentar a página se tu quiser ela inteira. E aqui eu coloquei, então, o link direto pro texto, né, que daí tu vem aqui, tu clica e aí tu entra aqui no texto e aí tu consegue olhar, enfim. E aqui também no dia 31 eu coloquei a aula, né, eu coloquei o tema como obesidade porque eu não lembrei qual era o tema da aula. Mas eu acho que na obesidade daí a gente depois troca. Mas aqui também, o dia da aula, o que que é, né? Botei conteúdo aula. O autor, o status, também a gente pode adicionar outras coisas, como quem que vai dar essa aula. Deixar aqui o link do Meet bem prático para a pessoa vir e já clicar e já ir direto, né? Mas é isso, assim, né? Conforme a gente vai usando, eu acho que a gente vai se apropriando mais das funções e vai ficando uma coisa bem instintiva, assim. Acho que é isso, assim.